Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Então vamos iniciar nossas sessões aqui de áudio, de videoaulas, né? Da patologia, por conta aí do coronavírus, né? Então a gente, numa nova modalidade de ensino, a EAD, né? Então vamos começar hoje com patologia do sistema reprodutor feminino. Então essa é a nossa primeira aula. O áudio deve estar ruim, porque eu estou usando o áudio do computador, né? Mais para frente eu vou providenciar um microfone, tentei encontrar, não encontrei. Então vai ser do computador mesmo. Então, provavelmente tem algum ruído. Qualquer coisa a gente refaz o vídeo, a gente tira dúvida, enfim. Então, para quem eventualmente não me conhecer, estiver assistindo o vídeo, sou o professor Anderson, né? Então, essas aulas estão sendo publicadas em decorrência do coronavírus para a Faculdade de Anclifeto, de 2020. Então, para a gente começar, é importante retomar um pouquinho de anatomia do sistema reprodutor feminino, lembrar as estruturas que o compõem, né? Então, o sistema é composto por um par de ovários, né, um par de tubas uterinas, córneos uterinos, corpo uterino, cérvix, vagina, vestíbulo e vulva. Então, basicamente é isso que compõe o sistema reprodutor feminino, em diferentes espécies, né, animais domésticos. O desenvolvimento ovariano está relacionado a dois genes, né, o NROB1 e o FOXL2. Né? Ele não é um gene relacionado ao desenvolvimento sexual tão forte quanto ocorre lá nos machos, no SRY. Né? Então, a gente lembra que o cromossomo sexual dos machos é XY, e no cromossomo Y ocorre um gene SRY, que é determinante para a formação do testículo. Né? Aqui no ovário não é bem assim que funciona, mas para que exista o ovário, eu preciso da função do genes NROB1 e do FOXL2. E na constituição de tubas uterinas e do útero, né, eu tenho ali a presença dos ductos paramesonéficos. Então, tem que ter um ducto paramesonéfico ativo para que haja o desenvolvimento de tubas uterinas, útero, cérvix uterina e vagina caudal. Né? A imagem, a figura 14.29, ela mostra para a gente, então, em vermelho, né, as estruturas relacionadas ao ducto paramesonéfico, que se unirão a estruturas que são formadas pelo seio urogenital, que formam as genitálias externas. Né? Então, o ducto paramesonéfico faz a formação das genitálias internas, né? Com exceção do ovário. O ovário tem uma formação própria nos cordões sexuais primitivos e as células germinativas, mas tubas uterinas, útero, cérvix e vagina caudal têm sua formação originada lá do ducto paramesonéfico. Eu posso até lembrar que existe uma formação dos machos, que é a persistência do ducto paramesonéfico. Quando um macho ocorre a persistência e evolução desse ducto, ele vai desenvolver tubas uterinas, útero e vagina caudal, vagina cranial, né? Assim como ocorre nas fêmeas. Embora ele seja macho, tenha características de macho, genitálias externas do macho, ele desenvolve as estruturas internas relacionadas à fêmea. Inclusive, esse animal pode ter um quadro que a gente chama de piometra, que é um quadro inflamatório infeccioso que acomete o útero. Né? Então, macho com piometra pode acontecer. Bom, né? Então a formação vocês devem estar acompanhando pelo movimento do mouse. Né? Então, tubas uterinas, né? Pequenininhas aqui, tubas uterinas, corno uterino, corpo do útero, cérvix, vagina, vulva e os lábios vaginais. Então, a composição completa do aparelho reprodutor feminino. Ovário, tuba uterina, corpo uterino, corpo do útero, cérvix, vagina. Então, lembrar um pouquinho de funções. Né? Então, compõe funções ali do sistema reprodutor. Produção de óvulos, que a gente também pode caracterizar como ovócitos ou oócitos. Né? Então, eu deixei eles aqui na segunda imagem, depois eu volto para cá. O transporte de gametas, né? Então, desde o processo de formação, de fecundação, na tuba uterina em direção ao corpo do útero,
a acomodação e nutrição do organismo em desenvolvimento, né? Então, formação de placenta, que vai permitir o desenvolvimento do organismo, parto no momento apropriado e secreção hormonal. Então, para iniciar a patologia, a gente começa aqui com as patologias ovarianas, né? Então, é importante destacar que, embora exerçam as mesmas funções, morfologicamente os ovários nas diferentes espécies apresentam algumas discrepâncias, né? Então, boa parte deles tem um formato elipsoide, né, com exceção aqui do ovário da égua, que tem a forma de um rim, a forma de um feijão. Então, as principais patologias que acometem o ovário são as anomalias do desenvolvimento ovariano, cistos peri- e intraovarianos e quadros neoplásicos. Cisto até tem algumas controvérsias com o termo cistos na patologia, né, um termo impreciso, porque normalmente o ovário já é formado por cistos mesmo, né? Então, fisiologicamente, né, os folículos ovarianos, o corpo lúteo, ele tem formação cística. Porém, né, quando ocorrem alterações, esses cistos aumentam seu volume, né, a expressão deles é aumentada, e eu tenho ali os quadros de doença presentes, né? Então, aqui eu tenho a representação de um ovário na maioria das espécies, né, exceção da espécie equina, né, dos que eu caracterizei ali, porque na maioria das espécies a formação dos folículos ovarianos, né, ocorre na região cortical, enquanto na égua a formação desses folículos vai ocorrer numa região que é chamada fosso ovulatório, que está localizada aqui na região medular. Então, constitutivamente, a diferença vai ser basicamente essa. Então, compõe ali os folículos ovarianos um ovócito e as células que fazem seu revestimento folicular. Então, as células da granulosa, as células da teca, né? Até que ocorra ali a ovulação e a formação de um corpo lúteo. Então, para iniciar, né, anomalias de desenvolvimento, é a alteração mais comum que vai ocorrer é a hipoplasia ovariana. Então, embora ela seja a alteração de anomalia de desenvolvimento mais comum, né, hipoplasia ovariana, não é um quadro tão frequente nas espécies domésticas, né? Ainda assim, a espécie mais acometida serão as vacas, né, a espécie bovina, né? E a etiologia pode ser diversa, né? Desde uma etiologia genética, cromossômica, hormonal, até um quadro que a gente vai chamar de idiopática, que a gente não consegue identificar a origem do processo. A grande importância das hipoplasias ovarianas vai se dar por quadros de subfertilidade no rebanho. Embora o quadro possa repercutir em subfertilidade e infertilidade, a subfertilidade é mais preocupante. Por quê? Grande parte das vezes, 87% dos casos, a anomalia vai acometer apenas um ovário, que é o ovário esquerdo. Em 87% dos casos, o ovário esquerdo vai ser o ovário acometido. Como eu tenho um ovário normal do lado direito, então eu vou conseguir ciclar, o ciclo estral vai acontecer normalmente. Então essas vacas terão o que a gente chama de subfertilidade. Então, ocorre gestações, porém com dificuldades, né? Dificuldades de fertilizar. Como o quadro é de etiologia principalmente genética, então o traço genético que produziu a anomalia vai ser disseminado para as gerações futuras. Então, a vaca quando nascer, ela vai desenvolver também um quadro de hipoplasia, que pode ser unilateral. Se for unilateral, ela vai ter também subfertilidade, e isso vai atrasar o ciclo reprodutivo lá no rebanho. A gente não vai conseguir identificar qual animal que apresenta a subfertilidade, mas a gente vai saber que ocorrem atrasos, né, de produção naqueles animais. Então, basicamente é isso. A hipoplasia ela repercute em diminuição ou ausência dos folículos ovarianos, né? Isso que vai caracterizar a sub ou a infertilidade. Então, se ocorre a diminuição na produção de folículos ovarianos, o quadro será de subfertilidade, né? Geralmente comprometendo um ovário só. Agora, se eu tenho ausência total da formação de folículos ovarianos, se for unilateral, tudo bem, ainda vai ser subfertilidade porque o outro ovário vai conseguir dar demanda. Agora, se for um quadro bilateral com ausência total de folículos ovarianos, aí não tem jeito, esse animal vai ser infértil. Macroscopicamente, você observa a redução do volume do ovário, bem como a ausência ou diminuição dos folículos ovarianos, né, e do corpo lúteo.
e a patogênese está associada à anomalia no desenvolvimento de folículos ovarianos. É importante ressaltar, eu deixei marcado aqui, né, que a gente tem que diferenciar a hipoplasia ovariana, que ocorre a diminuição de volume, a ausência ou diminuição da produção dos folículos, com a agenesia ovariana. A agenesia ovariana é uma ausência total congênita, né, de formação do ovário. Então, se ocorre um quadro de agenesia ovariana, não ocorre a produção do ovário. Então, se não tem ovário, evidentemente não vai ocorrer a produção dos folículos ovarianos, né? Então, a agenesia é uma alteração em que há ausência congênita total da formação de um ou ambos os ovários. Então, pode ser uni ou bilateral também, né? Então, aqui tem um quadro de hipoplasia ovariana representado na imagem. Continuando com as anomalias, né? Então, eu começo com o quadro de digenesia ovariana. As digenesias são malformações ovarianas, né? Então, distúrbio de desenvolvimento. Nesse caso aqui, os dois trazem alterações cromossômicas. Então, a primeira, digenesia X0. Então, na digenesia X0, o que ocorre é que um cariótipo normal de uma fêmea, né, das espécies domésticas, ela precisa ter 2 cromossomos X, cromossomos sexuais, que vão trazer o fenótipo da fêmea. Quando ocorre a ausência de um desses cromossomos, a maioria das espécies vai a óbito. Então, o quadro letal, a fêmea nem chega a nascer. Agora, na égua, o quadro é compatível com a vida, né? E não há produção do corpúsculo de Barr. Né? O que é o corpúsculo de Barr? O corpúsculo de Barr é um dos cromossomos sexuais que fica ali com a sua cromatina densa, né? Ele não é utilizado. Inclusive, isso é uma discussão na patologia do porquê apenas um dos cromossomos X é atuante, né? Apenas um deles é ativado, o outro fica inativado. E isso não traz nenhuma repercussão de desenvolvimento no animal. Porém, a fêmea que tem a ausência de um dos cromossomos X, no caso a égua, né, ela não tem sua formação genital completa, né? Então, o animal ele vai ser infértil. Primeiro, ele tem uma hipoplasia ovariana, então ele não tem produção ali dos folículos ovarianos, bem como esses animais eles têm um aspecto compatível com o masculino, né? Então, essa é a digenesia X0 nas éguas. Quadro letal em outras espécies, nas éguas ele existe, é compatível com a vida, porém ele traz um quadro de infertilidade. Um outro quadro que existe, agora mais relacionado às vacas, é o fremartinismo, né, que a gente também pode chamar de síndrome da vaca maninha. Como que acontece? Né? Então, a bezerra que vai ser acometida, né, no caso da vaca, for gêmea, heterossexual. Então, tem uma gêmea que é fêmea e macho, mesma gestação, evidentemente. E acontece que nos bovinos, mais de 90% desses animais, eles têm uma anastomose vascular, né? Então, uma fusão de vasos sanguíneos da placenta. Como eles têm essa fusão de vasos sanguíneos placentários, então o sangue é compartilhado. E vocês devem se lembrar que o desenvolvimento gonadal masculino ele é precoce ao desenvolvimento gonadal feminino, né? Então, uma proteína importante na formação do desenvolvimento masculino é o MIF, né, que é o fator inibitório de Miller, que não faz com que haja a repercussão do ducto paramesonéfico, né, ducto de Miller. Porque no macho ele não deve persistir, né? Ele tem que ser inibido. Porém, nas fêmeas ele precisa ser completo para que haja fusão, né, tanto do ducto paramesonéfico com o seio genital, para que eu consiga formar as genitálias internas e externas, né? Então, se eu tenho o MIF atuando no organismo feminino, eu vou ter uma inativação, né, uma dificuldade do crescimento do ducto paramesonéfico, e com isso eu não vou ter ali a união, a fusão do ducto paramesonéfico com o seio urogenital, né? Isso por si só já traz um quadro de infertilidade, além do mais, os animais não têm a produção dos seus folículos ovarianos. Então, é um quadro também relativamente comum, né, nos gênios de vacas. É o fremartinismo. Um quadro bastante interessante. Bom, aí nós podemos começar com cistos ovarianos, né? Então, eu começo com cistos periovarianos, são aqueles que estão relacionados ao ambiente externo ao ovário, né?
Então, são remanescentes embrionários, né, principalmente ali do ducto mesonéfico e do ducto paramesonéfico, e as espécies mais acometidas são as caninas e felinas, né? É um quadro comum de ser observado durante a ovarioesterectomia, porém, o cisto por si só ele não costuma trazer grandes repercussões reprodutivas ou que gerem algum sinal clínico no animal. E na microscopia, então, esses cistos eles são estruturas que envolvem material líquido, né, e revestida por um epitélio cúbico simples. Algumas vezes, dependendo da localização, né, do cisto, eles podem ter ainda um folheto de células musculares lisas, né, que envolvem ali essas células epiteliais cúbicas. Basicamente é isso, não tem repercussão, um achado da ovarioesterectomia. Então, sem repercussão reprodutiva, esses animais têm um ciclo normal. Um outro cisto ovariano importante são os cistos da rede ovária. A rede ovária não costuma ser muito conhecida, né? Mas são túbulos derivados dos ductos mesonéficos, que não têm sua função totalmente esclarecida, né? E é um quadro mais comum em cadelas e gatas, né? O principal interesse aqui nesses cistos são as gatas, né? Devido a um elevado acúmulo de secreção epitelial, né? Originado pelas células epiteliais da rede ovária, eu tenho grandes volumes císticos que podem fazer um bloqueio mecânico, né, dos folículos ovarianos em direção às tubas uterinas, ou ainda ali uma pressão cortical, né? Então, posso fazer uma supressão cortical ou um bloqueio mecânico que impede a ovulação, né? Então, no momento da ovulação, esse óvulo, o ovócito, não consegue chegar à tuba uterina por conta de um bloqueio mecânico ocasionado pela formação do cisto da rede ovária. É a alteração comum ali nas gatas. Há um outro cisto comum, né, nas éguas agora, é o cisto de inclusão epitelial. Na verdade, ele é comum às diferentes espécies, mas nas éguas é que ele tem importância maior. Por quê? Aqui o que vai ocorrer será uma invaginação do epitélio germinativo. Então, se eu tenho invaginação do epitélio germinativo, eu tenho formação de pequenos cistos, né, que vão ali formar secreções, né, que vão formar pequenos cistos microscópicos, que na maioria das espécies não vai trazer muita repercussão, porque eu posso ter ali os folículos ovarianos em toda a região cortical ovariana. Porém, a égua ela tem um quadro de inversão cortical, né, na região medular. Eu conversei lá no comecinho e trouxe uma imagem aqui para representar. A égua ela tem a fossa ovulatória, né, a fossa do ovário. Então, toda ovulação vai acontecer nessa região. Se eu tenho um cisto formado aqui, né, eu tenho também um bloqueio mecânico que dificulta o transporte desse cisto, desse folículo, em região à tuba uterina. Aqui tem uma ligação direta, né, da célula da fossa ovariana com a tuba uterina. A tuba também tem uma alta atividade secretora. Então, o cisto vai aumentar de volume e também eu vou ter ali um bloqueio mecânico. E isso vai ser associado a quadros de subfertilidade na égua, né? Nas cadelas, nas vacas, nas gatas, não terá muita repercussão reprodutiva. Porém, nas éguas, eu curso com quadros de subfertilidade, porque o local para ocorrer a ovulação, que é a fossa do ovário, pode estar comprometida com a formação do cisto nessa região, que é o cisto de inclusão epitelial. Nas outras espécies, sem problema. Na égua, causa subfertilidade. E aí, a gente entra no cisto mais comum, né, que é o cisto folicular. Ele é o mais comum dos cistos ovarianos e ele está mais associado às vacas e às porcas, né? Nesse caso, são folículos ovarianos que eram normais, porém, são maiores que normais, com um tempo de permanência excedente no ovário. Então, também chamada de doença ovariana cística, né? E são cistos em que não ocorre, são folículos em que não ocorre a ovulação. Então, folículos com mais, aqui no caso das éguas, né? Folículos das vacas, desculpa. Folículos com mais de 2,5 centímetros, presentes há mais de 10 dias na região cortical ovariana e ausência de formação do corpo lúteo. Então, isso que vai caracterizar um cisto folicular representado aqui na imagem, um baita cisto,
formado com mais de 2,5 cm. Ali tem alguns outros folículos que estão em desenvolvimento, né? E esse folículo que não ovulou, né? Então, acredita-se que haja uma relação do eixo hipotálamo-hipofisário ovariano, em que ocorre a diminuição da produção do LH, que dispara o sinal, né, para que haja ovulação. Uma outra possibilidade é que haja diminuição de receptores de LH no ovário. Então, mesmo que haja um LH atuante, se eu não tenho receptores no ovário para fazer essa captação, então não vai ocorrer ali a ovulação. Esse folículo vai permanecer por mais tempo, onde ele não deveria estar mais, que é no córtex ovariano, seu volume vai aumentar e eu não tenho um corpo lúteo atuante para ocorrer a ovulação. Então, a etiologia, no geral, é relacionada a distúrbios puerperais. Distúrbios puerperais são aqueles do pós-parto, né? Então, endometrite, estresse, uma endometrite que pode estar associada a alterações uterinas, né? Então, se eu tenho a placenta que não retoma, né? Que não é descartado, essa placenta precisa ser descartada. Então, se o animal tem a presença da placenta ainda repercutindo no ambiente uterino, ele vai desenvolver um quadro inflamatório, né? Infeccioso, inclusive, além do estresse do parto. Ou o quadro pode ocorrer também no pós-parto, né? Que representa um quadro de anestro. Então, quer dizer, quando o quadro é pós-parto, geralmente eu tenho um anestro. Quando ocorrem ciclos subjacentes, quem vai proliferar será a ninfomania, né? A ninfomania, que é a vontade excessiva de monte. Pode ocorrer ainda a masculinização, né? Então essas fêmeas que vão querer perturbar todas as outras do rebanho montando sobre elas. Então, pós-parto relacionado ao anestro, pós-parto imediato, esses animais não vão ciclar, né? Vão ficar em anestro, então não tem formação de novo folículo ovariano que possa ovular. Em ciclos subjacentes após o pós-parto, né, direto, então eu tenho produção de ninfomania por excesso de estrógeno. Então aqui o estrógeno atuante que gera um quadro de ninfomania. Então nas porcas, não sei se eu cheguei a mostrar a imagem. Então nas porcas existem algumas alterações relacionadas ao cisto folicular, então existem alguns subgrupos, né? Então com retenção ovariana, pequenos e múltiplos cistos ovarianos e grandes e múltiplos cistos ovarianos, né? Representei todos aqui em imagens. Então aqui um cisto de retenção folicular, esse não está muito relacionado ao ciclo estral, né? Então ele é passageiro, porém aqui os cistos grandes e múltiplos e os pequenos e múltiplos vão estar associados a um ciclo estral prolongado e irregular, né? Aneste, fertilidade, diminuição da taxa de concepção e alteração comportamental. Então lembrar que cisto folicular são os cistos ovarianos mais comuns, né? E tem importância principal relacionada a vacas e as porcas. E daí eu volto já para a gente falar um pouquinho das neoplasias ovarianas. É isso aí. Então, até já. Lá, então, retomando nossa aula. Então, já falamos de anomalias de desenvolvimento ovariano. Já falamos dos cistos ovarianos. Agora eu entro com neoplasias ovarianas. Então, deixei aqui marcadas as principais neoplasias ovarianas, né? São 3 as mais frequentes, né? Os grupos celulares mais frequentes. Então, neoplasias de células germinativas, as neoplasias dos cordões sexuais e do epitério celômico. Então, acompanhando aqui na imagem, né? Então, neoplasias de células germinativas, a gente pode ter os digerminomas e os teratomas, né? Então, são as duas neoplasias que envolvem células germinativas. Nos cordões sexuais, então, a mais importante delas, né? Neoplasias das células. Não tem marcado aqui no galinho? Não. Mas são as células da granulosa, que são as mais importantes, né? Então, lembrar que no folículo eu tenho células da granulosa e as células da teca. Então, neoplasias ovarianas que envolvem os cordões sexuais
As da célula da granulosa são as mais frequentes, e depois delas eu tenho as células da teca e os luteolos. E as neoplasias de epitélio celulose, que compõem aqui mais um grupo de neoplasias, né? Então, de revestimento ovariano. Desconsiderem esse número aqui, né? Ele representa a medicina humana. Aqui eu tenho números muito variáveis, eu acabei não trazendo a frequência, né, de cada um deles. Mas eu digo ali, né, então, que a maior, essas neoplasias ovarianas, elas ocorrem frequentemente em vacas, cadelas e éguas, né? São mais raras nas gatas. E ovelhas também não são tão comuns nem nas porcas. Vamos lá. Então eu começo com as neoplasias que envolvem os cordões sexuais. Então, eu já tinha falado, né, as células da granulosa são as mais importantes, as mais frequentes, né? Quanto às vacas, acomete principalmente vacas leiteiras, né? E a tendência dessas neoplasias é serem unilaterais, então acometer apenas um ovário e ter um caráter benigno. Então, o que é uma neoplasia de caráter benigno? Aquela que fica restrita à sua região de formação, né? Ela não faz metástase, o que caracterizaria uma neoplasia maligna. Então, grande parte dessas neoplasias apresenta benignidade. São neoplasias que envolvem um caráter hormonal ativo. Então, os hormônios esteroides são aqueles que estarão representados, né? Então, com formações de estrogênio e testosterona. E macroscopicamente, o que se observa em sua superfície externa são neoplasias que podem apresentar superfície lisa ou irregular, né? Na superfície de corte, eu posso ter formações císticas ou sólidas, e a coloração que tende de branca a amarelada, né? Então, quanto mais produção hormonal estiver ocorrendo, maior a tendência da coloração amarelada. Microscopicamente, essas neoplasias têm uma peculiaridade, que é a formação dos corpúsculos de Coexner, né? Então, esses corpúsculos de Coexner lembram os cordões de células foliculares, informações que lembram botões de flores, né, de rosas. Tem imagem no próximo slide, vocês podem acompanhar, ou daqui 2 slides. Nas éguas, essas neoplasias da célula da granulosa representam 85% de todas as neoplasias do trato reprodutor feminino nessa espécie, né? Então, geralmente são de caráter policístico, então diversos cistos que se formam no ovário. Também tem a tendência unilateral, ou seja, acomete apenas um ovário. E é frequente que haja a hipotrofia contralateral ovariana. Então, enquanto um ovário apresenta o caráter policístico, neoplásico benigno, unilateral, o ovário contralateral hipotrofia, reduz seu volume, perde celularidade. Né? Também é um hormônio com caráter hormonal ativo, então, que repercute em linfomania, virilismo ou anestro. Lembrar que o anestro é um animal que não tem o seu ciclo estral funcional. A ninfomania é um animal que tem uma vida reprodutiva acentuada, e o virilismo um caráter de macho, né? Então um animal que monta outros animais. Aqui tem a representação de duas neoplasias distintas de cordão sexual. Então, aqui do lado esquerdo representando as vacas, né? Ambos são tumores da granulosa. Então, na vaca, um aspecto nessa neoplasia, né? Um predomínio sólido, né? Uma grande cavidade central, pouca amarelada, né? Superfície lisa. Desse outro lado aqui, do lado direito, então representando uma égua, um ovário com caráter policístico, né? Com a formação líquida amarelada, bem característica, então bastante produção hormonal. A superfície não está representada, não dá para ver, mas pode ser também lisa ou irregular. Então são as duas formas que a gente pode encontrar de representação de uma neoplasia de cordão sexual, no que tange lá as neoplasias de células da granulosa, né, que tem caráter geralmente benigno. Então, formação sólida e formação cística, policística. Cada uma dessas estruturas representa um elo de formação neoplásica.
Essa é a representação lá do corpúsculo de Coexner, então lembra o folículo ali ovariano, e eu tenho formações que lembram botõezinhos, né, de flores, de rosas. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas eu creio que sim. Então, cada um desses aqui são corpúsculos de Coexner, né? Então, neoplasia, muito comum de aparecer na vaca, representa 85% de todas as neoplasias reprodutivas da égua. Na cadela, está relacionado a um quadro de hiperestrogenismo, né? Então, estrógeno acentuado, uma concentração de estrógeno acentuada. E isso acaba, então, acentuando um quadro de hiperplasia endometrial cística que culmina depois na piometra. A gente ainda vai abordar as alterações uterinas, mas já é interessante notar que as neoplasias de cordões sexuais, né? Então, especificamente das células da granulosa, está associada à formação de hiperplasia endometrial cística que culmina na piometra. E a exemplo do que ocorre no macho que apresenta uma neoplasia testicular, que é o sertolinoma, né? Esse hiperestrogenismo que é acentuado, né? Então, estrógeno acentuado na corrente circulatória da cadela, acaba por comprometer a função da medula óssea. Então, o estrógeno acaba tendo efeito tóxico na medula óssea, que repercute em anemia ou policitemia, né? Então, esses animais têm uma diminuição na produção das suas células sanguíneas, devido ao efeito tóxico do estrógeno lá na medula óssea, a hipoplasia de medula óssea. Passando para outro constituinte histológico, então, as neoplasias de células germinativas, né? Então, são duas as principais, predomínio dos teratomas e depois os digerminomas, né? Digerminoma que é primo ali do seminoma masculino, né? Então, o teratoma, a gente diz que são as neoplasias germinativas de célula-tronco. Então, célula-tronco tem potencial para se diferenciar em qualquer outro tipo celular, né? Qualquer outro tipo histológico. Então, quando a gente fala de diferenciação, é uma transformação celular. Então, quem pode se diferenciar muito é quem é normal. Quem pouco se diferencia é quem é anormal. Então, num teratoma que a gente diz maduro, né, são duas as possibilidades que a gente tem, teratomas maduros e imaturos. Então, o teratoma maduro predomina a formação cística com elementos de diferentes linhagens. Então, ele é maduro, representa então uma formação bem diferenciada. Ou seja, bem diferenciado para qualquer uma dessas linhagens. Então, posso ter formação de pelo, formação de tecido ósseo, formação de, enfim, qualquer tecido, porque são neoplasias de caráter maduro e apresentam, então, formações bem diferenciadas. Enquanto aqueles teratomas imaturos, predominantemente sólidos, né, e indiferenciados, ou seja, mais próximos à linhagem de célula-tronco convencional. Então, ela não lembra nenhum outro tipo celular. Então, quando eu tenho um teratoma maduro, esse teratoma apresenta um caráter benigno, né? São os mais comuns dentro dos teratomas maduros, com células bem diferenciadas e caráter benigno. Quando as células são imaturas, né? Então elas têm um caráter indiferenciado e aqui predominam as neoplasias malignas, então com potencial de metastização. Esse é o teratoma. O digerminoma, então, uma neoplasia ovariana de célula germinativa, né? Contrapartida ovariana do seminoma, que os seminomas são as neoplasias de células germinativas lá do macho, do testículo, né? Geralmente são unilaterais também, sólidas, lobuladas, com coloração branca amarelada e áreas de hemorragia e necrose. A grande maioria também representa caráter benigno, porém eu posso ter um grau baixo de malignidade, com 10 a 30% de metastização. Esses números podem ser até menores, mas alguma literatura traz esse dado, então a gente coloca aqui. Mas no geral são neoplasias raras, né? Os digerminomas, os teratomas são mais comuns, e dentro de células germinativas. Né? No geral, a mais comum de todas são as neoplasias de cordão sexual, tumor da granulosa. Tá? E daí,
uma outra constituição histológica, então, as neoplasias de epitélio celômico. Né? Então, esses são mais comuns nas cadelas, embora possa ocorrer em todas as espécies. Né? E eles podem apresentar dois aspectos. Né? O primeiro aspecto é um aspecto cístico. Né? Então, eu posso ter ali uma neoplasia benigna, que é o cistadenoma, ou a sua contrapartida maligna, que é o cistoadenocarcinoma. Então, lembrar que carcinomas representam formações neoplásicas malignas, né, com potencial metastático. E aqueles que terminação apenas oma, né, os adenomas, citadenomas, representam as formações benignas, né, císticas nesse caso aqui. Então, além da formação cística glandular, eu posso ter uma formação papilífera. Então, os pólipos ou os carcinomas papilíferos, né, como da imagem que está representada. Então, geralmente, essas formações são císticas, né, acometem ambos os ovários e representam um aspecto de couve-flor, um aspecto couve-florístico. Então, na imagem aqui dá para ver alguma coisa semelhante a isso. Representam grandes dimensões no ovário. Essas neoplasias são friáveis, né, então são facilmente destacáveis. Quando císticas, né, esses cistos podem se romper e liberar células neoplásicas ali na cavidade peritoneal. Então, formação de eventuais implantes peritoneais. Muitas vezes é difícil diferenciar essas células de células formadoras de outras neoplasias indiferenciadas ovarianas. Então, um ponto importante é que na imunistoquímica, essas células de epitélio celômico, elas são positivas para a citoqueratina 7. Então, eu consigo diferenciar essas células por imunistoquímica. Mas são quadros importantes. É uma das poucas neoplasias que geram essas formações de implantes peritoneais. Então, onde essa célula se agregar, ela forma novas células que vão gerar quadros neoplásicos, né, por toda a dimensão peritoneal. Então, ela é bem atípica, né, anormal no que se refere às formações neoplásicas. Com isso, a gente termina, então, a patologia ovariana, para começar a dar início às patologias uterinas e da vagina, né? Acho que eu faço tudo num vídeo só na próxima vez. Então é isso. Estudem, dediquem-se. Qualquer dúvida pode me perguntar, vocês sabem como me encontrar. E até já. Vou dar o stop aqui. Até. Vamos lá? Então, voltando aqui com as patologias do sistema reprodutor feminino, de animais domésticos, né? Então, agora eu entro com patologia uterina. Né? Então, a patologia uterina é importante causa de infertilidade e mortalidade nos animais domésticos, né? E estão mais associados às doenças inflamatórias e às infecções uterinas. Né? São as principais anomalias que a gente encontra. Então, as doenças inflamatórias podem comprometer diferentes cavidades, né? Diferentes estruturas do útero. Então, a gente pode classificar as endometrites, perimetrites e as metrites. Então, endometrite, que envolve o epitélio, né, que recobre a cavidade uterina, né, então, mais interno. Então, endométrio, a gente tem a endometrite, lembrar que as terminações ites configuram as respostas inflamatórias, né, então, endometrite, inflamação do endométrio. A perimetrite, que envolve o útero, então a região serosa, a camada serosa uterina, eu vou chamar de perimetrite, quando tem inflamação nessas estruturas. E a metrite envolve um processo inflamatório que compromete o útero como um todo. Né? Então, endometrite, perimetrite e metrite. Os processos podem ter a sua cinética aguda ou crônica, né? Então, aguda em casos recentes, até 1 a 3 dias, e as crônicas quando o processo tem continuidade. E o exudato varia conforme o agente que induziu o processo inflamatório, né? Então, sua coloração, suas especificidades. Lembrar que o exudato é o líquido inflamatório, no caso aqui. Né? Então, a etiologia das endometrites, né, que é quando a gente começa, então, as inflamações do endométrio, a etiologia bastante variada, né? Aqui eu trouxe grande parte de bactérias, mas a etiologia também pode ser viral, fúngica, enfim. Não necessariamente é uma etiologia só bacteriana.
mas são as etiologias bacterianas as que predominam. Então, as bactérias podem ser específicas para o trato genital feminino ou inespecíficas, né, que normalmente comprometem outros sistemas. Então, dentro das específicas, eu trouxe ali, né, geralmente são as causas venéreas, então Campylobacter fetus, Trichomonas fetus, Taylorella equigenitalis, que são as mais comuns, né, na vaca e na égua. Mas a maior frequência está associada àquelas de etiologia bacteriana inespecífica, né? Então, Arachnobacterium pyogenes, E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Fusobacterium, enfim, uma série de bactérias que não necessariamente também agem sozinhas, né? Eu posso ter co-infecções por mais de uma bactéria, que é geralmente o que acontece, né? Então, a porta, como que essas bactérias chegam até o útero, né? Qual que é a porta de entrada? Então, a mais importante de todas é aquela relacionada à infecção ascendente via cervical. Tem que lembrar que não é a cervical de pescoço, né? Cervix uterina. Então, uma importante fonte de infecção é inseminação artificial, né? Então, na inseminação, eu posso estar levando bactérias presentes na vagina, na cervix, e carreando elas em direção ao útero, né? Bem como contaminação vaginal excessiva, né? Pós-parto e retenção de membranas fetais. Então, no pós-parto tem ali retenção de placenta, membrana fetal, que pode gerar um processo infeccioso e essas bactérias ascenderem até o útero, né, por conta de uma cervix que pode estar permanecida aberta. Ainda posso ter uma infecção por via hematógena, né, uma outra porta de entrada, porta hematógena. Então, geralmente aqui é o útero gravídico que vai ser comprometido, né? Então, com comprometimento placentário, e aqui tem aquelas bactérias que estão associadas a quadros de aborto, né? Então, brucela, herpes vírus, algumas vezes até a tuberculose, né? Via descendente, que é aquelas que se encaminham de uma infecção ovariana, né? Uma ovarite, que descende, né? Que ela sai do ovário e desce até o útero. Transneural, então a porta de entrada são vias neuronais. Nesse caso aqui é o herpes vírus que tem esse potencial, ou ainda pode ocorrer ali uma penetração direta no agente. Quanto à suscetibilidade uterina, ela é bastante variada, né? Então o útero ele tem bastante resposta hormonal. Então dependendo do ciclo estral, a função relativa à proteção contra infecções nesse útero varia bastante. Então, lá, variação de acordo com a fase do ciclo estral, na qual o útero que não está gravídico, o útero não prenhe, se apresenta bastante resistente a infecções. Então, o útero gravídico é aquele que se apresenta mais predisposto a desenvolver uma infecção bacteriana. No útero não gravídico, essas infecções do endométrio são eventuais e autolimitantes. Então, elas regressam automaticamente, o organismo sozinho dá conta de combatê-las. Quanto mais aparições acontecem, maiores são os riscos do desenvolvimento de endometrites. Então, aquelas vacas que já são mais velhas, né, que já fizeram bastante aparições, são aquelas que apresentam maiores riscos, bem como cadelas também, né, de produção de cães também existe. Mas é mais comum aqui as aparições das vacas, né? Então, lá, o período estral é uma fase em que há muita mobilidade uterina, a mobilidade uterina está aumentada e é associada com o processo de limpeza uterina. Então, embora a cervix uterina esteja aberta, então lembrar que a cervix ela é uma porta comunicante entre a vagina e o útero. Então, a cervix fechada é importante para preservar a esterilidade uterina. Porém, mesmo com a cervix aberta, eu tenho muita atividade neutrofágica, né? Então, tem os neutrófilos ali trabalhando, que aumentam quadros de fagocitose. Então, no período estral, embora o cervix esteja aberta, eu tenho atividade neutrofílica, né? Então, neutrofágica, atividade neutrofílica que vai fazer fagocitose, e isso acaba por trazer uma maior proteção para aquele útero na fase de período estral. Então, aqui é quando eu tenho um aumento de estrógeno, né?
No período luteínico, então, com aumento de progesterona, o útero se apresenta com menor mobilidade uterina, a atividade linfóide também está diminuída, né? Então tem menos fósseis, assim como tem menos neutrófilos, o que diminui a atividade fagocitária e coincide com o fechamento cervical. Então, no período luteínico, o útero está se preparando para a gestação, para a prenhez. Essa fase do período luteínico, ela é um pouco mais predisposta à formação de infecções bacterianas que vão levar à endometrite. Então, nas endometrites inespecíficas, o que ocorre, no geral, são quadros de infertilidade temporária. Então, no decorrer do processo inflamatório, esses animais não vão conseguir ciclar, conseguir fazer a reprodução. Normalmente está associado às novilhas virgens, né? Então vacas que ainda não iniciaram sua vida sexual, uma vez que as bactérias presentes na flora vaginal vão ser introduzidas, né, para a parte mais final cervical por conta da introdução peniana. E uma vez que eu tenho ejaculação desses animais, né, eu tenho também a entrada de bactérias no interior do útero. Pode ocorrer também no pós-parto, né? Então, aqui é o período coital, né, como ovelhas virgens, e a ocorrência de endometrite também pode ocorrer após o parto, por conta de distocias, que é dificuldades do parto, retenção placentária, morte fetal. Tudo isso pode acabar comprometendo a integridade endometrial, que vai levar a um quadro inflamatório. Então, as principais bactérias relacionadas, né, às endometrites inespecíficas são as enterobactérias, né, então E. coli, Corynebacterium pyogenes, Sclerotiella, bem como Streptococcus, né, beta-hemolíticos, aqui está errado, com principal interesse aqui com Escherichia coli, que é a principal bactéria associada às infecções uterinas. Né. Então, o que se forma aqui é um exudato purulento, né, supurativo, com coloração que tende de cinza amarelado até vermelho acastanhado, depende de qual bactéria que está colonizando, né, esse útero e está repercutindo no processo inflamatório. Né, e o infiltrado leucocitado tende a ser polimorfo nucleado, né, neutrofílico, embora possa também encontrar focos de linfócitos e plasmócitos, especialmente intersticiais. Né. A submucosa, desculpa, intersticial. Na região submucosa posso encontrar um infiltrado mononucleado linfoplasmocítico também. Quanto aos agentes específicos, eu devo ter comentado já, então, campylobacteriose, brucelose, tuberculose, tricomoníase, são agentes indutores de aborto. Né? Então, em algum momento a gente for falar de doenças de útero gravídico, a gente pode abordar aqui essas alterações, essas doenças, que culminam com endometrites por agentes específicos. Né? Vão levar a quadros de endometrite e eventual aborto. Tá, a piometra, né? Piometra, que é um quadro de metrite, né? Comete toda a região uterina. Então, ela é associada a grande quantidade de pus na cavidade uterina. Né? Então, pus, lembrar que são restos de células mortas, neutrófilos mortos, bactérias, né? Um grande cemitério bacteriano de neutrófilos. Né? As espécies mais acometidas serão as cadelas, as vacas e as éguas, as menos acometidas ovelhas e porcas, as gatas estão numa posição intermediária. O que ocorre é que, para que haja a piometra, anteriormente eu tenho persistências de endometrites bacterianas inespecíficas. Então, o útero é um local ideal para a proliferação bacteriana, né, especialmente quando eu tenho quadros de hiperplasia endometrial. E aí a gente vai comentar sobre elas, né? E eu tenho uma elevação da progesterona, né? Lembrar que é um útero que está se preparando para a gestação, e essa cérvix pode estar aberta ou fechada. Se a cérvix estiver aberta, então tem o extravasamento do conteúdo purulento pela vagina, é mais fácil de identificar. Se ela estiver fechada, esse conteúdo vai ficar limitado à cavidade e a gente não consegue visualizar o fluido externamente. Então, iniciando nas cadelas e nas gatas, tem especial importância porque está associada com risco para a vida. Né? Tem a representação da imagem aqui
o aumento de volume uterino, né, por conta da coleção purulenta. Né. Esse processo ocorre no período de diéstole nas cadelas, que são as mais acometidas, então, em torno de 40 dias depois do ciclo. Né. E está associado, como eu disse, à hiperplasia endometrial cística, né, com excesso de concentração de progesterona. Então, o estímulo progesterônico leva à formação dessas hiperplasias císticas. A principal bactéria associada é a E. coli, né, embora outras bactérias possam também participar do processo. E nas cadelas, a piometra frequentemente está associada a uma glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos que comprometem a filtração glomerular. Então, esses imunocomplexos são formados como uma forma de tentar combater a infecção bacteriana. Eles estão na circulação sanguínea, uma hora eles atingem lá os glomérulos, os néfrons, e quando atinge o néfron, ele acaba causando uma obstrução, né, por conta dessa deposição de imunocomplexos e gera, por fim, uma resposta de insuficiência renal. Então, a piometra ela é bastante importante na clínica de pequenos animais, né, ela tem risco para a vida, e a solução aqui nesse caso é a castração, né, ovário-esterectomia. Nas vacas, o quadro também existe, né, um quadro de metrite, mas ela não tem tanta importância no que diz respeito à vida e à morte, né? Geralmente ela é seguida do coito por conta de ou por conta de uma retenção placentária, seguida do coito antes da gestação, evidentemente, ou pós-gestação por conta da retenção da placenta, que acaba elevando os riscos de colonização bacteriana. O coito porque tem a introdução das bactérias para o ambiente uterino. Então, o que vai ocorrer novamente é a persistência do corpo lúteo. A persistência do corpo lúteo acaba elevando os níveis de progesterona, e essa concentração de progesterona leva à diminuição da contração do miométrio e oclusão funcional de cérvix. Isso tem diminuição da produção de prostaglandinas uterinas, que também estão associadas à eliminação desse corpo lúteo. Então, novamente, o útero sendo preparado, né, para a gestação, para a prenhez. Então, o que vai ocorrer que são formados líquidos, com também relacionado às bactérias que fizeram a colonização, geralmente com um odor bastante fétido, né, bem mal cheiroso, sem oferecer risco à vida. O que vai oferecer são quadros de infertilidade, que podem ser ali momentâneos ou para a vida toda do animal. Esses piógenes, E. coli, pseudomonas, Staphylococcus e Streptococcus, né, são as mais comuns. Aqui a hiperplasia endometrial cística, né? Então, HEC, comum em cadelas e gatas, é um quadro comum no diéstole, né? Então, ele que vai determinar, em grande parte, a formação da piometra na cadela. Então, aqui estão as formações císticas, né, no endométrio, no útero. Então, concentração elevada de progesterona no final do éstrone, no início do diéstole, que vai no ambiente adequado, propício para a proliferação bacteriana. Então, a bactéria adora quando vê esse ambiente. Então, gera uma resposta hiperplásica, né? Então, a hiperplasia é uma reação à colonização bacteriana por conta de irritação, né? Isso que vai levar à hiperplasia. A partir daí, eu tenho então a formação da piometra com essas bactérias sendo ali mortas e formando o pus. Uma outra alteração uterina, então, a torção uterina, né? Então, a torção, que é mais comum em vacas gestantes, embora também possa aparecer em cadelas e gatas que apresentam piometra. A imagem representa aqui uma torção uterina de uma gata, né, por conta de uma piometra. Então aqui tem um cono uterino que está contorcido, né, então, uma torção. Tem que depender de como está a cérvix. Então, se a cérvix estiver fechada, então não tem colonização bacteriana e eu não vou ter então putrefação do feto, vai ficar intacto. Então eu vou ter um quadro de mumificação. Se a cérvix estiver aberta o suficiente para a penetração bacteriana, aí vai acontecer a putrefação, a autólise, né? Eventual putrefação do feto, então, um apodrecimento. Né? Eventualmente, também as torções podem levar a quadro de ruptura uterina. Né? Então, nas vacas gestantes que ocorre a morte fetal, geralmente esses animais evoluem para um quadro de vida, né? Então, elas sobrevivem. Porém, se ocorre a ruptura uterina,
esse animal acaba vindo a óbito por conta de hemorragias. Estamos terminando, então, agora a neoplasia uterina. Então, são as 3 formas principais: o linfoma nas vacas, o leiomioma, que é a neoplasia de musculatura lisa que acomete as cadelas, e o carcinoma endometrial, que pode acometer diversas espécies. Então, começando com o linfoma exótico bovino, né? Então, é uma doença viral, então, uma doença viral que leva à formação de uma leucemia, né? Então, o vírus da leucemia bovina, que é o BLV, está associado à formação de linfomas no coração, abomaso e útero. Essa lesão tem um aspecto na coloração branca amarelada, é ligeiramente friável, então com descamação relativamente simples, e está associada ao acometimento de qualquer uma das camadas uterinas, endométrio, miométrio, perimétrio, como nesse caso aqui, que eu tenho uma grande proliferação tumoral. Então toda essa área esbranquiçada, brancacenta, representa um linfoma. Né? Linfoma, que é uma neoplasia de linfócitos. Embora o nome termine com "oma", linfomas são sempre malignos. Né? Então, neoplasia maligna que acomete os bovinos. Além disso, existe lá o carcinoma endometrial. Então, o carcinoma endometrial que tem a apresentação rara nos animais domésticos, mas a bovina é a espécie mais acometida por essa formação. Ele é mais frequente de acometer os cornos uterinos, né, formando esses cordões ou ninhos de epitélio anaplásico, então de difícil diferenciação, em meio a uma estrutura de suporte bastante densa, condensada. Se inicia no endométrio, vai progredindo para os estratos mais subjacentes, até que compromete toda a estrutura uterina. Né? E como é um carcinoma, né, então uma neoplasia maligna endometrial, ela vai se disseminar, né, vai fazer metástase, então ela se inicia sua disseminação por linfonodos submandibulares ilíacos, progredindo para fígados e pulmões. Então, a neoplasia é bastante importante por seu caráter maligno. E o leiomioma, né? Então, geralmente acomete cervix e vagina, embora esteja falando do útero, então, ele também acomete o útero. Tem um caráter hormônio dependente, então a ovariosterectomia ou simplesmente a retirada do ovário, né, a ovariectomia, são suficientes para a regressão tumoral, que apresenta na maioria das vezes esse aspecto de benignidade. Se ele é benigno, ele não faz metástase, ele fica ali retido na onde ele surgiu. São neoplasias bem marcadas, né? Embora sejam benignas, elas não são encapsuladas, esféricas de tamanho variável, né? Comprometem ali a estrutura muscular lisa, uterina. Então aqui, no corno uterino, né, a formação de uma estrutura esférica, de um tamanho mediano, né, que a estrutura externa, formação lisa, e a superfície de corte com uma estrutura bastante sólida. E para a gente finalizando, então, vulva e vagina, eu falo só de neoplasias, então existem os pólipos vaginais, o carcinoma de células escamosas da vulva e o tumor venéreo transmissível. Então, os pólipos vaginais são mais comuns naquelas cadelas sênior, né, cadelas velhas, apresentam então um aspecto pedunculado e solitário. Então, a imagem aqui são 2 pólipos, né, que estão representados, mas eles podem ser solitários, estão pedunculados que ficam ali como se fossem pendurados. Representam quadros de fibrose e edema de submucosa por conta de uma resposta inflamatória, não apresentam grandes atipias, são formações benignas, e a excisão é curativa para esses animais. Então, retirou, o tratamento está consolidado. Já o carcinoma de células escamosas, é a neoplasia benigna, né? Então das células de superfície da vulva, está relacionada à exposição à luz solar, então os raios UV, ela recebe bastante raio solar por conta de sua ausência de pigmentação, então ela é mais favorecida, né? É mais fácil de criar ali uma alteração de mutação por conta da ausência de pigmentação. Então, por ser um carcinoma, neoplasia maligna, também faz metástase, né, para linfonodos ilíacos mediais, e daí se prolifera para o restante do organismo. A neoplasia também é bastante importante, embora rara, ela é muito traiçoeira, insidiosa, perigosa. Então, aqui a formação na vulva. No caso, é uma égua aqui, né? Então, vulva de uma égua.
E, por fim, o tumor venéreo transmissível. Então, o tumor venéreo transmissível, mais frequente nas cadelas e nos cães, tem transmissão no coito, né, transmissão venérea. Uma característica interessante é que essas neoplasias, elas são transplantadas de um animal para o outro, e quando se faz o cariótipo dessas células, se observa que elas têm menos cromossomos do que uma célula normal de cão. Então, a célula de TBT, elas apresentam 59 cromossomos, enquanto a célula normal de um canino apresenta 78. E para tentar determinar quais são as células envolvidas com essa neoplasia, né, foram feitos alguns estudos imunohistoquímicos, e esse estudo imunohistoquímico sugere um fenótipo histiocítico, que é um tipo de macrófago. Né? Então, geralmente, comete a parede dorsal da vagina, de forma pedunculada, né, pendurada, friável, de fácil descamação e sangramento também fácil, hemorrágico. Essa neoplasia não está só associada à vagina ou ao pênis, então o animal, porventura, for cheirar a vagina, encostar o nariz, né, lamber. Então essa formação pode acontecer também em outras partes dos animais, não necessariamente nos órgãos genitais. Então, acho que tem as imagens. Então aqui a formação de um TVT na vulva, né, então a formação couve-florística, né, com tumores multinodulares, friável, então aqui dá para perceber também, pela aparência, né, que sangramento é muito fácil. E aqui a microscopia evidenciando células que lembram a morfologia histiocitária. Né? O TVT está associado ao diagnóstico diferencial das neoplasias, células redondas, né? Então melanomas, mastocitomas indiferenciados, o próprio TVT, os histiocitomas, que a gente procura lá na histologia, a gente classifica como neoplasias de células redondas. E aqui tem algumas formações, as setas indicam proliferação tumoral, né, com mitose. Então, as mitoses representam células em divisão. E quanto mais células se dividem, maior o grau de proliferação tumoral. Então, é isso que eu tinha para trazer da patologia do sistema reprodutor feminino das espécies domésticas. Né? Qualquer dúvida, me procurem. Eu vou deixar lista de atividades para vocês responderem. Né? Então, nessas listas, façam as listas, resolvam. Vão surgir dúvidas. Então, conversem entre vocês, tentem resolver as dúvidas. Depois, venham até mim para a gente dar um fim nas dúvidas. Né? O importante é não ficar com dúvida. Então, espero que tenham gostado. Né? Então, a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai passando as semanas. Obrigado, estudem. Então, até mais. Cuidem da saúde, lavem bem as mãos. Um abraço.